Eu sou Fátima Leal e este é o programa Semente de Luz. No sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizado e útil, menosprezando os compromissos assumidos. E nós voltamos com esse compromisso e quando chegamos aqui, nos esquecemos, nos perdemos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde, rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Esse texto foi psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a gente se compromete e quando chega aqui, a gente se perde, como disse antes, e quando caímos em dificuldade, nos deparamos com uma dificuldade, principalmente com a doença, as enfermidades do corpo físico, a gente lembra de pedir socorro ao nosso Pai. E aí a gente novamente promete reparar as nossas falhas. Ah, se Deus me desse mais uma chance. Se eu ficar bom, se eu ficar curado dessa doença, eu prometo que eu vou fazer as coisas diferentes. E às vezes até fica, curado. E recomeça tudo novamente. A partir do momento que está curado, que está podendo transitar novamente no mundo, muitos de nós escolhemos novamente a porta errada, a porta larga. E às vezes a gente não consegue mesmo. Fica tarde, se faz tarde para voltar. E então a gente parte, a gente retorna à nossa pátria espiritual e depois de um tempo, voltamos para cá para fazer tudo novamente, ou seja, para sofrer novamente, para se redimir, dos erros, das falhas. Se formos fortes, se resistirmos à tentação, às tentações do mundo, a gente consegue reparar essas falhas. Se não, a gente vai ser reprovado novamente, porque a escola, o mundo é uma escola que a gente vem com o compromisso de aprender e de evoluir, ou seja, de evoluir, de ser aprovado nessa prova. E se a gente não fizer ela direitinho, com atenção, a gente tem que ler o conteúdo com calma, a gente tem que colocar as respostas certas na hora certa, através das nossas atitudes. Por isso que a gente precisa estar orando e vigiando. Mas vigiando não o outro, as atitudes do outro, e sim as nossas próprias atitudes. E orando a Deus para que Ele nos dê força, coragem, sabedoria, para fazer as escolhas certas, para trilhar o caminho certo e entrar pela porta estreita, que é a porta correta. A porta estreita. André Luiz, que é um espírito iluminado, ele nos diz, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela
conduz, e com poucos a encontram. Mateus capítulo 7, 13 e 14.